Gente, hoje irei falar sobre a Clara, mas por quê? Porque sim, ela fez muita coisa errada e ainda quer ser certa, e fez muita gente acreditar nela. A maior parte das minhas amigas foram vítimas dela, por tracing, roubo das bases ou acessórios de outras pessoas sem permissão, mentiras e ainda fazer as pessoas acreditarem nela. Primeiramente irei falar no começo e mandar todos os points de todas as provas. E em parte, eu irei falar. Cada point é meu e as outras partes são os dos meus amiguinhos, então. Bom, começando comigo. No começo eu nem conhecia ela. Aí quando apareceu um dos vídeos dela na minha For You, e eu achei que realmente era uma copy da Lemon. Mas aí eu pensei que não e fui acompanhando os vídeos dela e os posts. Até que percebi que ela meio que se inspirava DMs nas roupas da Mila, e também na Lemon. Mas eu ignorei este fato, e ainda continuei a seguir ela. Até que ela mandou o número dos anjos dela e eu peguei e conversamos e viramos amigas e com o tempo nós conversamos e ela me mostrava as coisas que fazia e eu a elogiava. Aí até que ela me pediu a mim fazer uma base para ela, no estilo da personagem original adulta de Lemon. Aí eu perguntei se a Lemon deixou aí ela falou que realmente deixou. E agora, vamos começar a falar do que ela fez com as minhas amigas e os inscritos dela. Aí eu fiz, até que ela quando começou a postar os posts com a personagem original dela nos posts dela, e ela nem me deu inspirado por. Pois antes quando eu tava fazendo a base e mostrando como tava ficando, ela falou que uma amiga dela, que era eu, mas daí no outro post ela falou de como tava ficando a ok dela e falou que ela tinha feito e os vídeos. Aí começou o hate nela, e ela teve que apagar. E nem mostrar as provas que a base não foi. Ela nem sequer mostrou as provas que a Lemon permitiu e só apagou e parou de usar, desperdiçando o tempo que demorei para fazer aquela base. Mas aí continuamos a conversar, e ela começou a pedir as bases e até que ela pediu a base da minha personagem original principal, mas eu recusei, mas ela começou a insistir de eu mandar a minha base para ela. Mas eu não mandei, pois a base é minha e não dela. E eu podia fazer o que eu quiser com a base, pois foi eu que fiz e eu que posso usar. Mas daí a Amy, a minha amiga, mostrou no meu privado, falando que pegaram os anjos dela, e falaram que se ela era minha amiga. E ela disse sim, aí ela começou a insistir, e até ameaçou a de vazar o número da Amy se ela não passasse a minha base para ela. E realmente dava para saber que era a Clara, pois ela usa um emoji que realmente dá para saber que é ela, e também pela fala dela. E ainda ela tinha criado outro número dos Anji para tentar pegar a minha base. E falando sobre a determinada hacker tinha invadido a conta dela. Mas isso é impossível pois que iria hackear ela, e ela nem passou o e-mail e a senha para ninguém. E isso é uma das provas que ela é a tal hacker. Segundamente, ela roubou a personagem original da Lemon, pois ninguém conseguiria ter o número da Lemon. E sei que a Clara tem o número da Lemon e que pegou. Quando uma menina fez um texto, comparando e mostrando que a Yuki e a Clara são as mesmas pessoas. E ela teve razão também, e ainda está certa. Mas quando a Clara viu que a escrita das suas contas eram como ela escreve, ela começou a falar do jeito errado para fazer os outros pensarem que era a hacker. Mas não é. Mas sim a Clara. E ela mentia muito, e quando as pessoas falavam lá na conta hackeada, ela sempre estava olhando e comentando nos comentários a dos outros. Ou seja, ela ia olhar se os outros caiam em suas mentiras. E ainda mais acreditar que, realmente é uma hacker dela, sendo que claramente é ela. A Clara sempre foi minha amiga. Eu confiei nela para passar a minha. Ou ela simplesmente rouba a pulseirinha da minha OC na OC dela de criadora. Aliás, a OC que ela usa, uma de cabelo rosa, tem a base da Rose. E também a outra OC dela tem as partes do cabelo da OC da Retsuko. Eu pensava que a Clara não era assim. Eu pensava que ela não roubava as OCs dos outros e usasse como se fosse dela. A Clara está sendo errada em tudo nisso. Espero que ela melhore, senão haverá consequências. Bom, ela pegou minha
Personagem original fez outra roubando as coisas da minha personagem original, como cabelo e essa eram a única coisa que mudava na personagem original era a base. Depois ela tinha feito outra personagem original, que, no caso era para ela usar como nova personagem original e roubou a franja da minha personagem original e simplesmente começou a fazer tway da minha personagem original nos Anji, como se a personagem original fosse dela. A personagem original, vou tentar falar aqui porque lembrei de mais algumas coisas. Bom, antes da Ana fazer tway da personagem original, ela já tinha o IPV, e era irmã dela no caso. Aí depois que a Ana fez tway a Clara, nem usando mais a personagem original como irmã tava. Só depois de um tempo ela apareceu com essa história de nova personagem original, em que a personagem original está com vários acessórios da minha antiga personagem original que dei trade para Ana, e a franja da minha personagem original. A Clara também tinha dito que a personagem original que eu fiz tway com a Ana era vazada, sendo que a vazada era outra versão e bem mais diferente. A Clara tava fazendo tway da minha personagem original normal, sabe, tipo, ela deu uma versão em que a base da minha personagem original tava toda traçada, e deu para Vic. E a outra versão que a original ela tava fazendo tway como se fosse a personagem original dela, sabe? Eu falei com a namorada dela sobre isso, e ela tinha dito que ia falar com ela, mas depois disse que ia falar depois porque naquele momento ela poderia estar ocupada. Então, a Clara anda usando imposto automóvel nas marcas da água de pessoas aleatórias do Pinterest. Ela fez isso em acho que todos os vídeos dela. Quando eu fiz isso, eu descobri que era errado e parei na hora. Já ela não parou até agora e copiou a marca de água da Lemon e de outras pessoas. Até perguntaram para ela por que você usou imposto automóvel na marca da água da Lemon. E ela disse que ia mudar e na época ela simplesmente não mudou. A Clara ficou me enchendo o saco para fazer uma personagem original no estilo da minha personagem original, que demorou muito para fazer. Aí eu disse que demorou muito para fazer e eu não podia. Até aí tudo bem, mas ela pediu a minha personagem original e começou a me pedir a personagem original da Maria. E eu fiquei muito incomodada com isso. Além de que ontem uma menina veio no meu privado querendo a base da Maria e eu recusei dizendo que a base não era minha e eu não podia passar. Mas ela ficou insistindo e eu tava começando a ficar estressada, tipo, mano, a base é dela, não minha. E ela usava o emoji de alienígena igual a Clara usava. Então tava na cara que era ela. Então eu bloqueei a Clara na conta principal dela, ficou me pedindo a base da Mila também. Bom, a Clara sempre pedia minhas personagens originais para fazer um vídeo, mas sempre que ela mostrava as personagens originais que ela fazia sempre, tinha partes das minhas personagens originais, e isso me deixou triste. Ela coloca as pernas, tiara, olho, mãos, cabelo e entre outros. E ela sempre toda hora ela ficava tirando os Anji da Mila ou da Lemon e ficava pedindo para mim. E eu sempre ficava enjoada de ficar saindo e voltando toda hora. Ela pediu para não M0R comigo, certo? E eu aceitei, né? Certo, mas a Maria disse que ela tinha pedido para ela não M0R. Ela eu fiquei tipo, por quê? Aí começou, aí não sei o que lá, eu não falei isso, menina. Aí não sei o que lá, não deu certo eu ficar com você aí. Não sei o que lá e etc. E eu só me lembro disso. Eu dei a minha personagem original para ela, normal, certo? Mas aí ela fez a criadora dela. Eu pedi a ela para ver, aí ela me mostrou. Mas aí eu vi que ela pegou as meias sapatos da minha personagem original, a que eu passei para ela, e a minha blusa. Aí ela me disse que tava na galeria dela. Aí eu disse, está bom, mas aí ela me disse se eu deixava ela continuar com as meias da minha personagem original, e eu disse não, e aí um tempo depois, ela me disse que eu deixei ela usar. Mas aí nós nos resolveu e ela tirou as meias
Pelo menos eu acho. Ok, agora vamos para as partes do trace. Pedi ajuda a uma das minhas amigas para que me enviassem os IPVs das personagens originais. E agora mostrarei que ela tracou e ainda traça. Ela já traçou a Lemon, a Mila, e ainda traçou a base da Rose. E ela usou como se fosse dela, e ainda mais usou como se ela estivesse feito isso. Então esse era o Exposed ainda TRM mais coisas sobre o trace, roubos e mentiras, mas se eu colocasse simplesmente tudo, não ia caber e o vídeo ia ficar bem longo, então espero que entendam tudo o que a Clara fez. Bom, esse é o fim e tchau.